A Justiça Federal do Paraná inaugurou sua sede em Curitiba no dia 25 de outubro de 2002. A sede recebeu a denominação de Foro Federal Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, em homenagem ao primeiro juiz que atuou no Paraná a partir da reinstalação da Justiça Federal no Estado na década de 60. Marcando a solenidade de inauguração, o Conselho da Justiça Federal, com sede em Brasília, realizou sua reunião ordinária de outubro em Curitiba. Os integrantes do Conselho da Justiça Federal presenciaram a solenidade de inauguração. Estamos dando início à solenidade de inauguração do prédio sede da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Declarando abertos os trabalhos, passo a presidência dessa solenidade ao excelentíssimo senhor ministro Nilson Vital Naves, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal. Senhoras e senhores, tenho a honra de declarar inaugurado o novo prédio sede da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Com essa declaração, eu devolvo a presidência ao Dr. Piauí Zavascki. Convido a todos para a audição do hino nacional brasileiro.
a leitura da ata dessa solenidade de inauguração. Ata da solenidade de inauguração do prédio sede da Justiça Federal de primeira instância da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Aos 25 dias do mês de outubro do ano de 2002, às 17 horas, na rua Anita Garibaldi, número 888, na cidade de Curitiba, em solenidade presidida pelo excelentíssimo senhor desembargador federal Teori Albino Zavascki, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a presença dos excelentíssimos senhores ministro Nilson Vital Naves, presidente do Superior Tribunal de Justiça, dos excelentíssimos senhores juízes federais desta sessão judiciária, bem como de autoridades dos poderes judiciário, executivo e legislativo. Foi inaugurado o prédio sede da Justiça Federal de primeira instância da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Eu, Eugênio Musetti, diretor da Secretaria Administrativa desta Seção Judiciária, lavrei a presente ata que vai assinada pelas autoridades presentes. Ministro Nilson Vital Naves, presidente do Superior Tribunal de Justiça. Desembargador Federal Teori Albino Zavascki, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Juiz Federal Fernando Quadros da Silva, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor ministro Nilson Naves, presidente do Superior Tribunal de Justiça, Conselho da Justiça Federal, excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimos senhores presidentes dos tribunais regionais federais, excelentíssimas autoridades, excelentíssimos colegas juízes federais, desembargadores do tribunal, colegas da Justiça Estadual, advogados, senhoras e senhores, esta solenidade marca um importante momento na história da Justiça Federal no Estado do Paraná. Estamos entregando aos paranaenses o prédio sede da Seção Judiciária, um prédio com cerca de 35 mil metros quadrados, construído sobre um terreno de 10.500 metros quadrados, aproximadamente. Ele dispõe, além de sistemas modernos de climatização, som, circuito fechado de TV e de rede lógica para a informática, também um sistema de automação que permite o controle geral e a segurança, com o acesso das pessoas às suas dependências, o funcionamento do ar-condicionado, da energia elétrica, a prevenção e a proteção contra incêndios. Foram gastos, em valores atualizados, cerca de 36.500.000 reais, já incluídos equipamentos, divisórias e mobiliário, notadamente do auditório, das varas e secretarias. Ficamos, no particular, bem abaixo dos limites estabelecidos pela Lei Orçamentária para Construções do Gênero. Considerando os itens específicos próprios para o cálculo, constata-se que o custo do metro quadrado foi o correspondente a 0,86 cúbico, quando a lei admitia para a espécie que se chegasse ao equivalente a 1,3. O Tribunal de Contas acompanhou todo o desenvolver da obra, desde a licitação até a conclusão, e aprovou todos os atos fiscalizados. Temos, portanto, um prédio amplo e moderno, com plenas condições para dar suporte aos serviços judiciários
e administrativos da Justiça Federal, construído com observância dos princípios da eficiência e da economicidade. Tudo isso é fruto do empenho e da participação de muitas pessoas. A começar pela aquisição do terreno, entregue pelo governo federal após frutíferas gestões, com a participação importante e decisiva do ministro Milton Luiz Pereira, essa figura humana e magistrado tão estimado pelos paranaenses e pelo povo brasileiro. O projeto arquitetônico foi desenvolvido no próprio tribunal a partir de 1996. As obras tiveram início em 1998, quando o presidente, a hoje ministra Ellen Grace, e diretores do Foro da Seção Judiciária, os doutores Nefe Cordeiro e Joel Pacioli, e foram incrementados na gestão seguinte, do presidente Fábio Bittencourt da Rosa e do diretor do Foro, doutor Dirceu de Almeida Soares. A nós, da atual gestão, e a direção do Foro, sob o comando do seu titular atual, doutor Juiz Federal Fernando Coaso da Silva, coube a administração da etapa final do empreendimento. Tivemos sempre o apoio decisivo e indispensável do Conselho da Justiça Federal, especialmente quando presidiram o ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite e atualmente o ministro Nilson Naves. É de justiça que se dê testemunho público dos esforços que os dois presidentes empreenderam no âmbito político e da alta administração federal e a sensibilidade que tiveram ao priorizar o andamento dessa obra em momentos difíceis de escassez de recursos para investimentos no Judiciário da União. É de justiça também que se refira à colaboração do Poder Legislativo ao aprovar as verbas orçamentárias anuais, sem as quais a obra não teria sido concluída a tempo adequado. Referimos especialmente os parlamentares dos estados integrantes da 4ª Região, os deputados federais paranaenses, José Borba, Luiz Carlos Rauli, Basílio Villani, Joaquim dos Santos Filho, Ricardo Barros, Nelson Meurer, entre outros. De Santa Catarina, o deputado Renato Viana, e do Rio Grande do Sul, os deputados Ayrton Dipp, Oswaldo Biolbi e Ieda Cruz. Um destaque significativo que se deve fazer nesse momento é o do trabalho das muitas pessoas que, no canteiro da obra ou nos seus gabinetes, acompanharam dia a dia o nascimento e o crescimento do prédio. Arquitetos, engenheiros, operários, os nossos diretores e servidores da área administrativa e financeira, no tribunal e na seção judiciária. Muitos, por justiça, deveriam ter seus nomes referidos nessa hora. Citamos de modo particular, com homenagem a todos eles, o diretor administrativo, Roni Rocha de Freitas, as arquitetas Karen Pagliarini e Rosane Marzulo Aguiar, o engenheiro Alexandre Bernardes Barbosa e o diretor financeiro Roberto Capelletti. É simbólico que estejamos inaugurando esse prédio sede no ano em que se comemora o 35º aniversário da reinstalação da Justiça Federal no Estado do Paraná. Estamos batizando o novo Foro Federal justamente com o nome do juiz que comandou a reinstalação, o ilustre e saudoso professor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, jurista notável, jornalista, político, escritor e com sua trajetória vitoriosa, honrou e elevou o nome e a tradição de Curitiba, sua terra natal e do seu estado. Não causou surpresa, portanto, que a campanha pública encetada pelos juízes federais junto à comunidade paranaense para a escolha do novo prédio tenha redundado na indicação do professor Franco Sobrinho, proposta que foi encampada pelas mais destacadas autoridades
e instituições do Estado. O seu governador, o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente do Tribunal de Justiça, o presidente da Seção Paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. José Hipólito, aqui presente, o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal de Alçada, o Tribunal de Contas, o município de Curitiba, por seus poderes executivo e legislativo, a Universidade Federal e sua Faculdade de Direito, a Associação dos Magistrados do Paraná, o Instituto dos Advogados do Paraná, o Instituto de Direito Tributário do Paraná, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, o Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais, a Associação Comercial, o Instituto Histórico Geográfico, a Academia Paranaense de Letras, a Academia Paranaense de Letras Jurídicas, a Associação das Mulheres de Carreira Jurídica, parlamentares, advogados e muitas outras pessoas e instituições. Nesse interregno de 3 décadas e meia, desde quando o juiz Franco Sobrinho promoveu os atos de reinstalação, um longo caminho foi percorrido. Das 2 primeiras varas federais criadas no final dos anos 60, a Seção Judiciária do Paraná evoluiu para as atuais 47 varas. No início, as atividades judiciárias se concentravam apenas na capital. Hoje, a Justiça Federal está espalhada por todo o Estado, com sedes regionais em mais de 11 das suas principais cidades. Aliás, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantém como uma de suas políticas mais tradicionais e mais caras esta de descentralizar geograficamente as atividades da primeira instância, cabendo mencionar a propósito o grande impulso nesse sentido propiciado sob a presidência do hoje ministro Gilson Dipp, aqui presente. No início de 1967, eram apenas 4 juízes: Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, Heraldo Vidal Correia, Milton Luiz Pereira e Lício Breigueira, auxiliados por alguns poucos servidores, a maioria deles sem experiência alguma nas lides cartorárias, pois recrutados entre ex-integrantes da Força Expedicionária Brasileira. Hoje, a Justiça Federal do Paraná conta com 92 magistrados e mais de 1.100 servidores, e pelas suas mãos estão tramitando mais de 300 mil processos. É simbólico também que estejamos inaugurando esse prédio no ano em que foram implantados os juizados especiais federais. Concluímos há poucos dias, num trabalho elogiável da direção do foro e sob a coordenação competente e entusiasmada do desembargador federal Wilson Darós, a instalação de juizados especiais em todas as circunscrições judiciárias do Paraná. É mais um avanço no aprimoramento do serviço judiciário. É uma nova justiça que está nascendo, com um rosto transformado e com um espírito transformador. A inauguração desse prédio, como se percebe, não é apenas um começo, é também um fecho vitorioso de uma etapa já percorrida. Por isso se reafirma que a data de hoje é significativa para todos nós da Justiça Federal. É um dia em que se pode colher os frutos da semente em terra boa lançada, com muito esforço, por muitas pessoas, por muito tempo. Os prédios sempre tiveram, ao longo da história da humanidade, um valor simbólico muito acentuado. Basta lembrar, no contexto político, cultural e social de cada época, a virtualidade evocativa dos palácios imperiais, das grandes catedrais, ou mais modernamente, dos arranha-céus e das torres. A imponência, a riqueza ou a grandiosidade das construções representam, de algum modo, o poder político, religioso, militar
econômico. Sabemos que não é exatamente assim que nos dias de hoje se afirma o Poder Judiciário. Os prédios, no nosso caso, destinam-se à adequada prestação dos serviços da Justiça. Não são os prédios e as construções em si, mas aquilo que eles proporcionam, a efetividade da função judicante e a qualidade dos seus serviços, o que legitima os juízes aos olhos do seu povo. Mas não podemos deixar de registrar que o prédio que hoje entregamos aos paranaenses, com sua beleza sóbria, sua funcionalidade, sua modernidade, espelha adequadamente a Justiça Federal do Paraná, seus juízes e juízas e a brava gente desta terra. Temos certeza que esse prédio e tudo que de bom ele representa será uma rosa especial nesse jardim florido que é Curitiba, merecidamente louvado em seu hino como cidade linda e amorosa da terra de Guairacá, Jardim Luz, cheio de rosa, capital do Paraná. Pela ardente paisagem, pela riqueza que encerra, Curitiba tem a imagem de um paraíso na terra. Viver nela é um privilégio que goza quem nela está. Jardim Luz, cheio de rosa, capital do Paraná. Pérola deste Planalto, toda faceira e bonita, na riqueza e na opulência, vive, resplande, palpita. Subindo pela colina, altiva sempre será. Jardim Luz, cheio de rosa, coração do Paraná. Salve, cidade querida, glória de heróis fundadores. Curitiba, linda joia, feita de luz e de flores. Muito obrigado. Convido o bispo Dom Ladislau Bernaschi para abençoar as novas instalações da Justiça Federal do Paraná. Senhores ministros, desembargadores, juízes, cada um dos presentes aqui, antes de fazer esta bênção, gostaria de relembrar que esta é uma prática que vem de muito tempo. Quem lê a Sagrada Escritura, por exemplo, vai encontrar Salomão, antes de se tornar rei, tem um sonho em que ele pede a Deus sabedoria para poder governar o povo e dar-lhe justiça, porque naquele tempo os reis aqui também tinham este encargo. E diz a palavra de Deus que Deus ficou muito contente com esse pedido, porque ele não pediu muito poder, nem riquezas, nem fama, mas para servir ao seu povo. Nós estamos aqui inaugurando esta casa para que ela seja grande serviço ao povo, a justiça. E por isso, todos que aqui trabalharam precisam sempre de muita sabedoria desta presença amiga de Deus. Aquilo que eu vou agora realizar, faço em nome da igreja, de todas as confissões, também as igrejas evangélicas, porque vamos basear primeiro num salmo e depois numa prece. O Salmo 126, os primeiros versículos, diz: se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil levantar-se antes da aurora, ou à noite retardar o vosso repouso.
comendo um pão de suprimentos, pois Deus com ele quer fartar seu bem-amado. Nós estamos, através deste salmo, pedindo que realmente, com a graça de Deus, aqui sempre se realize com sabedoria aquilo que é de justiça, aquilo que é o reto, de acordo com a verdadeira sabedoria. Nós somos participantes da infinita sabedoria que é Deus. Que o Senhor abençoe a todos. Obrigado. Tem a palavra agora o excelentíssimo senhor doutor José Hipólito Xavier da Silva, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná. Esta inauguração é, sem dúvida, motivo de enorme regozijo. Não apenas para os juízes e serventuários da Justiça Federal, que desfrutarão aqui do espaço, do conforto, da segurança e da modernidade que essas novas instalações oferecem, mas para toda a comunidade paranaense, e muito especialmente para os advogados. Afinal, todos nós nos sentimos valorizados pelo fato de podermos atuar num ambiente de trabalho condizente com a relevância e a nobreza do nosso ministério. A justiça é instituição sagrada, pois de valor supremo para a garantia da liberdade, da segurança, do bem-estar, do desenvolvimento, enfim, dos direitos sociais e individuais próprios de uma sociedade fraterna e democrática. Portanto, como sede no poder responsável pelo dever estatal da prestação jurisdicional, o Fórum tem força simbólica de verdadeiro tempo, onde se cultua o justo e onde se realizam os ritos e os ofícios no cumprimento da sagrada missão de dizer a justiça. Assim, como o templo da justiça que é, todo fórum como este que estamos tendo a felicidade de inaugurar, deveria poder contar sempre com sede, instalações, equipamentos, quadro de pessoal e número de magistrados condignos com a sua sagrada finalidade e compatíveis com as reais necessidades da comunidade de jurisdicionados. Recebendo, pois, esta nova sede, externo meus efusivos cumprimentos a todos os que se empenharam na luta para que esta obra se tornasse real. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Paraná, em nome dos advogados paranaenses, e certamente expressando também o sentimento de reconhecimento e de aplauso de toda a comunidade de jurisdicionados, parabenizo o excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Nilson Naves, o excelentíssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o desembargador Teori Albino Zavascki, e o excelentíssimo senhor diretor do Foro da Seção Judiciária da Justiça Federal em Curitiba, o juiz federal Fernando Quadros da Silva, fazendo de forma extensiva a todos os senhores juízes que compõem o corpo da magistratura federal no Paraná e todos os seus serventuários. A palavra, excelentíssimo senhor procurador Mário Guise, procurador-chefe da Procuradoria da República do Estado do Paraná. É enorme a satisfação do Ministério Público Federal do Paraná em participar desta solenidade de inauguração da nova sede da Justiça Federal de Curitiba. O que se presencia aqui é resultado do grande esforço da Justiça Federal na busca de melhores instalações para servir o público. Um espaço mais amplo era realmente essencial, tendo em vista o aumento constante do volume de serviço dos juízes federais e demais funcionários dessa instituição. Esse acúmulo crescente de trabalho é algo positivo ao Poder Judiciário, pois revela que está acontecendo, de fato, a democratização do acesso à justiça. Nesta solenidade, além da inauguração da nova sede da Justiça Federal, também se presta merecida homenagem ao notável jurista, professor e juiz federal que foi Manuel Oliveira Franco Sobrinho. Ele se destacou tanto no meio acadêmico quanto na magistratura.
No meio acadêmico, trouxe enorme contribuição na área do direito administrativo. Na magistratura, foi o primeiro juiz federal de Curitiba, notabilizando-se por seu grande senso de justiça. Assim, não poderia ter sido mais acertada a decisão de dar seu nome à nova sede da Justiça Federal. O Ministério Público Federal de Curitiba guarda especial gratidão a Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, não apenas por sua contribuição como brilhante jurista e professor, mas também por ter nos auxiliado quando sofríamos a falta de um espaço apropriado. Sensibilizado com as dificuldades que então passávamos, Manuel de Oliveira Franco ofereceu 2 salas na sede da Justiça Federal, então localizada no edifício Sul América, na rua 15 de novembro, para acolher temporariamente a Procuradoria da República. Esse fato faz lembrar que a Justiça Federal e o Ministério Público Federal de Curitiba sempre caminharam juntos também na procura por instalações adequadas às suas necessidades institucionais. E por isso essa instituição sente-se particularmente gratificada com a conquista da Justiça Federal de sua nova sede. Registre-se ainda que a conquista dessa nova sede da Justiça Federal de Curitiba deve-se ao empenho de muitos. Ao admirar o empreendimento, não se pode esquecer dos empreendedores. Melhor não nominá-los para não cometer a falta de esquecer alguns que tornaram possível e realizaram esse projeto. Mas o espírito de todos eles, impregna essa argamassa que permitirá à Justiça Federal, a partir de agora, servir ainda melhor ao público. Muito obrigado. A palavra, o excelentíssimo senhor juiz federal, Fernando Passos da Silva, diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor ministro Nilson Naves, a pessoa de quem saúdo, todas as autoridades aqui presentes, excelentíssimo desembargador Teori Zavascki, a pessoa de quem saúdo, todos os integrantes da Justiça Federal da 4ª Região. Senhores e senhoras, o dia de hoje é um dia de agradecimento, um dia de externar gratidão, um dia de festa para todos nós. Gratidão ao nosso tribunal, aos ilustres ministros, componentes do Conselho, que se deslocaram a Curitiba para a sua reunião ordinária, enfim, um dia de festa. Estamos concretizando hoje um antigo sonho. Estamos finalizando um projeto que foi repositório de muitos esforços de sucessivas gerações. Muitas pessoas participaram desse projeto e continuarão a participar, pois além da obra física que nós estamos recebendo hoje, a obra maior, a obra espiritual, a alma de uma instituição que precisa e deve ser construída todos os dias. Nós vimos que esse prédio representa uma feliz constatação do envolvimento de uma sociedade bem dirigida, unida, a união dos esforços, a somatória desses pequenos esforços conduzem a uma obra grandiosa. A Justiça Federal do Paraná, como sempre nos relata nosso estimado ministro Milton Luiz Pereira, foi instalada em 67, primeiramente no 6º andar do Tribunal de Justiça, posteriormente no edifício Sul América, na 15 de novembro, e em 83 mudou-se para a Rua Voluntários da Pátria. A mudança para a Rua Voluntários da Pátria, segundo nos contam os juízes daquela época, representou um salto de qualidade. Ali ficamos bem instalados por muitos anos, e muitos dos nossos juízes e desembargadores, que hoje estão no tribunal, ali fizeram a sua carreira. Diria que lá, todos nós que lá trabalhamos, quer como juízes, como advogados, estagiários, agentes do Ministério Público, todos nós sentiremos saudades. Estávamos no coração da cidade e ao sair do prédio, o centro da cidade nos envolvia. Nada mais importante na vida de um juiz, e isso aprendemos também com o professor Milton Luiz Pereira, nada mais importante na vida de um juiz do que o contato direto com o povo, com suas dificuldades, com seu linguajar simples, com sua simplicidade, com seus valores, mas sobretudo com sua sabedoria. Agora mudamos para esse prédio bonito, construção de qualidade,
feito e administrado com a marca de eficiência e austeridade, valores incansavelmente buscados por todos os juízes do nosso tribunal desde a sua instalação. Espero que essa obra simbolize a soma desses valores, construídos e decantados no prédio antigo, com os valores que resultaram nessa obra. Lutemos então todos para que esta obra não se transforme em um palácio distante do povo, mas que seja uma casa onde se faz justiça. O terreno onde estamos hoje foi obtido na gestão do então diretor do Foro, Dr. Milton Luiz Pereira, com a colaboração inesquecível dos procuradores da República, doutores Fernando Andrade Oliveira e doutora Antília Pereira da Luz Oliveira, caros amigos da Justiça Federal. Mas essa obra também demonstra os benefícios da continuidade administrativa. Em muitos casos, a vaidade humana impede que um administrador persista e continue a obra do seu antecessor. Esta construção demonstra que isso aqui não ocorreu. A obra demonstra a continuidade, a união. Os grandes projetos só são possíveis não com a competição, com a vaidade, mas com uma verdadeira e sincera união de centenas de pequenos gestos. Dr. Theory, quero, na sua pessoa, externar a gratidão de todos os juízes federais e dos valorosos servidores da Seção Judiciária do Paraná pelas excelentes instalações que nos recebemos. Como é bom, como é gratificante saber que o nosso tribunal se preocupa com seus juízes de primeira instância, que o tribunal conhece as nossas realidades e luta incansavelmente para nos proporcionar condições adequadas de trabalho. Espero, eu diria, Dr. Theory, que tudo faremos, não mediremos esforços, tenho certeza que falo em nome também dos nossos servidores, para que nós façamos jus a essa obra. Em nome, então, dos juízes federais do Paraná, agradeço ao nosso Tribunal Regional Federal, agradeço aos desembargadores e servidores daquela corte que jurisdiciona os 3 estados, e agradeço também o tratamento cordial, a eficiência, a competência demonstrada à construtora que fez essa obra, a Construbase, que demonstrou nesses últimos dias rara sensibilidade para as nossas dificuldades, demonstrou também na construção a competência e a eficiência, o que também nos orgulha, porque essa obra não estaria aqui se milhares desses esforços dos trabalhadores, dos engenheiros, dos técnicos não tivessem sido somados para concretizar essa obra. Enfim, agradeço aos desembargadores e servidores da nossa Corte de Jurisdição dos 3 estados que hoje nos entrega essa obra e que demonstra, acima de tudo, que no âmbito da nossa 4ª região estamos todos, juízes, servidores, desembargadores, fraternalmente ligados numa causa maior, a causa da justiça. Muito obrigado. A palavra agora, excelentíssimo senhor ministro Nilson Naves. Hoje reunimos solenemente para um enorme significado, um significativo ato, a inauguração da nova sede desta sessão que o tempo cuidou de solidificar. Apresento em meu nome e no do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho congratulações a todos os responsáveis pela edificação deste prédio. Após 5 anos, graças ao empenho dos presidentes Paim Falcão, Ellen Grace, Fábio Bittencourt e Theory Zavascki, como também dos diretores do Foro, Dirceu Soares, Nefe Cordeiro, Joel Paciornik e Fernando Quadros da Silva, o sonho tomou forma e redundou em benefício do cidadão, que vem buscando o poder judiciário
com mais frequência. Ao que julgo, as novas instalações certamente oferecerão melhores condições de trabalho e, em consequência, permitirão maior celeridade no atendimento aos clamores do jurisdicionado, fim último da nobre missão a nós confiada. A par dessa compreensão, é importante frisar que num regime federativo como o brasileiro, a dualidade da justiça ou a dualidade do judiciário é essencial. Dualidade que Barbário situou entre os elementos lógicos por nós adotado desde 1891, semelhantemente aos acolhidos pelos constituintes norte-americanos de 1787. O sistema republicano federal é, de sua essência, dualista. Mas a justiça é um todo harmônico, tem aspecto nacional. E esse aspecto eu tive a oportunidade de hoje pela manhã ressaltar e frisar em visita que fiz ao Tribunal de Justiça deste Estado. Essa feição nacional é que caracteriza a justiça. E é nessa moldura que o juiz assume papel de magna importância, pois sua atividade fortalece a coesão do corpo político, bem como garante as dignidades políticas. Penso, portanto, não haver democracia que vale a pena sem a existência de um judiciário forte e independente, rápido e eficaz, atuante e prestante, sobretudo um judiciário que não se dobre senão ante a verdade e a justiça. É-me também sobremaneira honroso poder compartilhar com os senhores algumas vivas e boas lembranças que carrego a respeito do ministro Milton Pereira, de sua fecunda trajetória nesta terra, a que a boa fortuna mais uma vez o trouxe agora para participar deste momento. A Curitiba, Milton chegou quando ainda era uma jovem promessa. Aqui foi nomeado juiz federal em 1967. Em 1972, juiz federal da primeira vara. Nesta cidade, concluiu seus estudos e em Campo Mourão iniciou sua carreira como advogado e professor de latim com tal competência que a comunidade o elegeu prefeito. Os meus guardados ainda registram que em 1988 Milton foi convocado para substituir no extinto Tribunal Federal de Recursos. No ano seguinte, fisicamente, deixou Curitiba para tomar posse como membro do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, tendo sido seu primeiro presidente. Todavia, em espírito, aqui permaneceu. Em 1992, passou a integrar o Superior Tribunal de Justiça, onde conquistou a admiração de seus pares, tanto pela retidão de caráter, virtude que lhe coroou a carreira, quanto por sua sabedoria e oratória impecável, tesouros que lhe engrandece o nome e a história.
o juiz Milton não se despede. O juiz fica, porque a sua voz, na palavra escrita, continua ecoando. Os seus passos continuam sendo ouvidos pelos corredores. A sua maneira de ser continua exemplificada nos que aqui permanecem e se perpetua pelos testemunhos daqueles que aqui estiveram, dos que aqui estão e dos que aqui virão. São palavras suas. Essas suas palavras ratificam o resultado da enquete feita junto ao povo paranaense para a escolha do nome que seria dado ao complexo predial que ora inauguramos. O ministro Milton Pereira foi um dos mais votados, ao lado do juiz Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, muito embora exista norma que proíbe a atribuição de nomes de pessoas vivas a bem público. Haveria prova mais emblemática de reconhecimento ao homem que dedicou a vida ao apostolado da justiça? A gratidão, ministro Milton Pereira, assume formas diversas. Às vezes, o tamanho daquele Fusca, às vezes a extensão de um nome, mas sempre com a profundidade do coração. E essa é, no dizer do nosso imortal Machado, meu caro Milton, a glória que fica, eleva, honra e consola. Sua voz esteja certa, caro ministro Milton, que se ergueu bravamente para propagar o princípio de um judiciário independente como um dos pilares da soberania do Estado, continuará a se fazer ouvir, sempre que se evocar o valor maior da justiça para promover a paz entre os homens. Concluo afirmando que razões bastantes teve o Conselho da Justiça Federal para vir a Curitiba. A inauguração da nova sede desta sessão judiciária e a feliz oportunidade de homenagear o insigne ministro Milton Pereira compareceram para brilhantar a solenidade dos ministros Vicente Leal, José Delgado e Gilson Dino. Também os presidentes dos tribunais regionais federais, juízes Catão Alves, da primeira região, Arnaldo Lima, da segunda região, Márcio Moraes, da terceira região e Geraldo Apoliano, da quinta região. Quisemos, dessarte, não só realçar a unidade que disciplina a Justiça Federal, mas também evidenciar, mormente, com a visita que hoje fizemos pela manhã ao egrégio Tribunal de Justiça do Estado, o aspecto nacional da justiça brasileira. Há um sentimento que em nós, magistrados, impera, o de mostrar a todos que rezamos pela mesma cartilha, a ortodoxa cartilha segundo a qual, sem um judiciário forte e independente, não é possível, formal e materialmente, existir o Estado democrático de direito. Agradecendo a presença das autoridades, prestigiar essa cerimônia de todos os presentes, convido a todos para acompanharem os atos simbólicos da inauguração no saguão de entrada desse prédio. Está encerrada essa parte. Neste momento, dando continuidade às solenidades, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, desembargador federal Teori Albino Zavascki, ouvindo o excelentíssimo senhor ministro Nilson Vital Naves, presidente do Superior Tribunal de Justiça,
o excelentíssimo senhor juiz federal Fernando Quadros da Silva, diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, para acompanhar a abertura da fita de inauguração do prédio sede da Seção Judiciária. O presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o desembargador federal Teori Albino Zavascki, convida o excelentíssimo senhor ministro Gilto Langardini, ministro do Superior Tribunal de Justiça e ex-presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, e o excelentíssimo senhor juiz, o excelentíssimo senhor desembargador federal Tadai Riosi, para efetuar o encerramento do brasão da Justiça Federal. Na sequência, o presidente do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o desembargador federal Teori Albino Zavascki, convida o excelentíssimo senhor ministro Paulo Roberto Saraiva da Costa Lins e o excelentíssimo senhor juiz federal Nicolau Conco Júnior, vice-diretor do Foro desta Seção Judiciária, para efetuar o encerramento da placa inaugural do novo prédio sede. Convido agora o excelentíssimo senhor ministro Milton Luiz Pereira, coordenador-geral do Conselho da Justiça Federal, e o excelentíssimo desembargador federal Dirceu de Almeida Soares, para efetuar o encerramento da placa em homenagem aos juízes federais diretores do foro que estiveram à frente da Seção Judiciária do Paraná. Convido neste momento a ilustríssima senhora Maria Helena de Oliveira Franco, viúva do excelentíssimo senhor Manuel de Oliveira Franco Sobrinho, e filhos, para o encerramento da placa que batiza o prédio da Seção Judiciária do Estado do Paraná como Foro Federal Manuel de Oliveira Franco Sobrinho. Convidamos a todos agora para participar do oficial que será servido a seguir.